Leonardo, para falar sobre as declarações que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo acerca de baixar o preço dos combustíveis, né? De novo, jogando responsabilidade sobre estados. E o Conselho Nacional de Política Fazendária, formado aí pelos secretários de Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, aprovou ontem, por unanimidade, o congelamento do ICMS sobre os combustíveis até o dia 31 de março de 2022. Isso pode, de forma efetiva, trazer algum benefício na questão do preço do combustível? O que isso significa, professor? Já falei pra caramba. Quando a gente está falando de preço do combustível na bomba, Cristiano, a gente tem uma série de pontos que precisam ser observados. A gente já comentou aqui, mas só para lembrar. A gente precisa lembrar do preço do petróleo no barril, que subiu muito, deu uma queda depois, chegou a 85 dólares o barril em novembro, né? Custava cerca de 54 no ano passado, né? 40 e pouco no ano passado, quando a combustível estava bem barato. Quem controla a produção mundial de petróleo é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, eles é quem determinam, de fato, quanto vai ser produzido. Eles acabam com isso determinando o preço do petróleo na ponta. Quando a gente chega no Brasil, a gente tem um problema sério, porque muito embora a gente não tenha mais o efetivo monopólio legal da Petrobras, mas se não me falha a memória, nós temos 17 refinarias no Brasil. Das 17 refinarias do Brasil, 13 são da Petrobras. E a gente tem um cenário de concorrência onde o monopólio é da Petrobras efetivamente, na prática. A gente tem uma série de outras questões que inviabilizam ou pelo menos dificultam que outras empresas estrangeiras viessem concorrer com a Petrobras para diminuir o preço e fazer com que a Petrobras não fosse a grande determinante do preço final do combustível a ser distribuído no país, né? E a gente tem uma política que muitas vezes ela é mal entendida ou mal interpretada de que a Petrobras não deveria seguir o preço do petróleo internacional, porque ela deveria segurar o preço para o brasileiro, esquecendo-se que, muito embora o governo federal seja o detentor da maior parte das ações da Petrobras, o que acontece é que a Petrobras tem ações lançadas no mercado internacional e que, por exemplo, esse ano agora que passou, a gente foi obrigado a pagar por conta do controle de preços que fez a Petrobras ter prejuízo e por conta de corrupção que teve problemas na Petrobras e investidores americanos perderam dinheiro, entraram na justiça e a Petrobras teve que ressarcir os investidores. Então, isso não pode acontecer de novo, né? Então, a grande questão é: petróleo está muito caro no mundo todo. A gente tem algumas ferramentas para conseguir controlar melhor, ou pelo menos criar uma expectativa de aumento para que a gente não seja pego no susto. Tem. Existem várias possibilidades. Uma delas era criar um fundo que pudesse equalizar o preço, já foi discutido. Eu acho que é uma proposta boa, muito embora não deixe de ser um subsídio, né, que deveria ser muito mais destinado ao diesel, mas também deveria entrar na gasolina por um motivo simples. O Brasil, infelizmente, não tem, e aí o Brasil todo, ele não tem um sistema público de transporte adequado, e a gente fez uma escolha pela rodovia que acaba gastando muito combustível. Então, a gente precisa realmente melhorar um pouco isso, porque o petróleo, gasolina e diesel, no final, acabam forçando muito a inflação, o que não é bom. Então, isso seria importante. Por outro lado, a gente tem, sim, uma questão de ICMS. Eu escrevi um artigo, está no meu site, em 2018, quando a gente teve um aumento muito grande também do preço do petróleo, onde eu colocava o seguinte: olha, o ICMS ele não é culpado do aumento do combustível. Ninguém está dizendo isso. Quando tentam jogar no colo do governo estadual, dos governos estaduais, o aumento, isso não é justo, porque o percentual do ICMS ele se mantém. Todavia, é importante salientar que se o percentual ele se mantém, Cristiano, e a base de cálculo aumenta, o valor real que os governos estaduais recebem na hora de tributar o combustível
resulta numa arrecadação crescente. Vamos fazer uma conta simples. Vamos dizer que fosse 10% e que custasse R$1. 10 centavos iriam para a arrecadação. Na hora que isso aumentou de R$1 para 10 e continua 10%, o governo estadual agora recebe R$1 e não mais 10 centavos. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Sim, então, sim. de fato, criar mecanismos para que você tenha degraus, por exemplo, no ICMS, para que ele sirva para frear o aumento de preço na bomba dos combustíveis, é uma medida interessante. Por isso que congelar, talvez, num curto momento, possa trazer, vamos dizer assim, uma segurança de que não haverá, por conta desse item, um pequeno aumento, mas também pode haver o que não é esperado, o que não é projetado, tá certo? E outra coisa, vamos ser justos também com aqueles que projetam, com os economistas, com os estatísticos, tentar prever preço do petróleo e tentar prever alteração de câmbio é muito difícil. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma queda no preço do combustível, é bom que essa regra de congelamento ela tenha explícito que se houver uma queda importante, significativa no preço do petróleo, que eles descongelem e possam baixar. Porque senão, no final, o Estado vai ter um aumento de arrecadação porque o preço ficará no mesmo patamar, né? Então, a grande questão, quando se critica, não pode se culpar ICMS por aumento de combustível. Mas a gente pode pensar, poxa, será que os estados não podem dar alguma contribuição porque sua arrecadação aumenta quando a gente paga mais pelo preço do combustível? Talvez fosse a hora da gente repensar isso de uma outra maneira. E aí seria a redução? É possível, por exemplo, renunciar parte, por exemplo, se eu não estou enganado, o senhor pode me corrigir, mas é especialista no assunto, se eu não me engano, é algo em torno de 37% a questão do ICMS sobre combustível aqui em Pernambuco. Por exemplo, o governo poderia diminuir, como propõe aí, como vem sempre falando o presidente Jair Bolsonaro? O imposto ele varia de qual tipo de combustível, né? Se é diesel, se é gasolina, se é álcool, né? Se é o etanol, que a gente antigamente chamava de álcool. Isso. Né? Então, o que acontece é que, da forma como está, a gente tem que lembrar como é calculado isso daí. O que é feito? Né? O posto de gasolina ele já pagou o ICMS. Quando ele vai te vender o combustível, o dono do posto de gasolina já pagou. Tá? Porque muitas vezes o dono do posto de gasolina ele é culpado lá pelo preço na bomba. Não, ele já pagou o ICMS, ele já pagou os impostos, ele agora tem que vender muito combustível para girar, porque a margem do posto de gasolina é muito pequena. A verdade é essa, ele tem que vender volume. Então, o que acontece é que o governo de cada estado ele tem sua própria alíquota, e essas alíquotas elas variam de estado para estado. Tem estados onde as alíquotas são mais baixas e estados onde as alíquotas são mais altas. Essas alíquotas elas vão incidir sobre um preço estimado para a venda do combustível. Aquele preço é projetado no tempo futuro e já é cobrado inicialmente quando o combustível sai da distribuidora. O que acontece que eles estão fazendo agora é que eles estão estabelecendo que o valor base para cálculo do ICMS ele já está fixo. Mesmo que haja algum aumento, não será acompanhado. Isso faz com que gere alguma segurança, mas em parte. Por quê? Porque se houver um aumento lá por parte da Petrobras, porque não tem concorrência, Cristiano, né? Então, você não tem concorrência. Então, se a Petrobras aumenta o preço. Se a gente tivesse 17, sei lá, se a gente tivesse 30 refinarias, 13 da Petrobras e o resto de outras empresas, podia ser que a Petrobras aumentasse e o concorrente dela não. Mas a gente não tem isso. Então, quando a Petrobras aumenta, automaticamente a gente tem um reflexo de aumento em todo o país. Né? Então, o que a gente vai ter, sim, é uma parte de um eventual aumento, ela vai ficar segura. Mas isso não garante que a gente não vai ter aumento de combustível, porque se o preço do barril subir de forma significativa, a Petrobras vai precisar continuar comprando, que também é uma outra coisa que a gente esquece. A Petrobras compra petróleo no mercado internacional também. Então, ela vai precisar pagar por petróleo com um barril mais caro, vai repassar isso para o produto final. O que vai acontecer é que esse impacto
eventualmente ocorrendo, ele seria atenuado por não ter um acréscimo do ICMS. Mas o impacto não é tão importante, tão significativo no final, não. Uhum. Ok. Professor Edgar Leonardo, esse é um assunto tão complexo que a gente passaria a tarde inteira comentando aqui, mas a hora da gente já deu. Queremos agradecer a sua participação e disponibilidade nesta sexta de poder conversar com os nossos ouvintes, viu? Sempre um grande prazer, Cristiano. É sempre que a gente está aqui tentando conversar um pouquinho, esclarecer as pessoas, né, e tentar, vamos dizer assim, esclarecer essas coisas que aparecem na mídia. Obrigado pelo espaço. Obrigado, o economista Edgar Leonardo, conversando com a gente aqui no Pernambuco no Ar.